Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da FAME, Formação Avançada Materno-Infantil. Para quem não sabe, a Formação Avançada Materno-Infantil é uma formação para nutricionistas materno-infantis e profissionais que atendem o universo materno-infantil. Lá a gente aprofunda bastante diversos assuntos relacionados a esse nicho. E aqui no canal da FAME, como a gente carinhosamente costuma chamar a Formação Avançada Materno-Infantil, a gente gosta de trazer alguns conteúdos, pincelar alguns conteúdos relacionados à materno-infantil aqui para vocês poderem ter um pouquinho do gostinho do que é estar dentro da FAME, da nossa formação. E hoje a gente vai trazer um assunto que é muito falado dentro do nosso universo, que é a suplementação de ácido fólico na gestação. O que o nutricionista que atende uma tentante, uma gestante, precisa saber com relação a essa suplementação? Então, hoje a gente vai falar de maneira muito breve. Se você tem dúvida com relação a por que a gente suplementa, a dose, se é a mesma dose para todo mundo, se não é, se tem algum tipo de suplemento superior, fica aqui nessa aula que a gente vai falar sobre isso hoje. Antes da gente começar o nosso conteúdo, se você quer receber mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também de acompanhar a gente lá nas outras redes sociais. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Se você atende esse público, você já deve saber que a suplementação de ácido fólico na gestação, ela é muito importante, inclusive já muito estudada. Ela é muito importante na prevenção de defeitos do tubo neural. Mas o que são defeitos de tubo neural, tá? Defeitos de tubo neural são malformações congênitas graves que vão atingir tanto o cérebro quanto a medula espinhal desse bebê. Atinge cerca de 1 a cada 1000 nascimentos. 95% dos casos são de espinha bífida, que é esse aqui do meio, e anencefalia, e 5% dos casos são de encefalocele. Vale reforçar aqui com vocês, gente, que anencefalia é fatal. Bom, um ponto que as pessoas costumam trazer bastante, né, principalmente ali quem ainda não é do meio, né, que às vezes decide atender alguma gestante, é por que essa suplementação, se a gente está falando de uma condição que ocorre dentro da gestação, por que a suplementação de ácido fólico acontece antes? Porque o fechamento do tubo neural, gente, ele ocorre até o 28º dia pós-concepção, né? Ou seja, é muito, muito no comecinho da gravidez. Muitas mulheres ainda nem sabem que estão grávidas, né? Muitas mulheres ainda esperam um tempo, ali, um certo tempo de atraso da menstruação, para daí ir fazer um teste e tudo mais. Então, a gente precisa se antecipar, né? Por isso que é muito importante a gente sempre saber se a nossa paciente possui uma idade fértil, né? Está numa idade fértil aí ou não, se essa paciente utiliza algum tipo de método contraceptivo ou não, se essa paciente tem intenção de engravidar ou não, se essa paciente vai realizar ali a interrupção do método contraceptivo dela, a gente precisa, nós nutricionistas, precisamos saber em que momento isso vai acontecer para que a gente planeje essa suplementação. Como que a gente suplementa, então? Suplementação, então, é feita com ácido fólico, né? A recomendação é essa, de 400 microgramas ao dia para todas as mulheres que não possuem fator de risco para defeitos do tubo neural e que pretendem engravidar, né? Com, no mínimo, 30 dias antes da concepção, até o final do primeiro trimestre de gestação, tá? E aí, vocês vão se perguntar, 400 microgramas para mulheres sem fator de risco? Então, tem alguma outra dosagem? E sim, gente, tem essa dosagem que eu coloquei aqui embaixo para vocês, que é aonde eu vejo muitos profissionais se perderem, tá? Na hora de prescrever. É não saber identificar se a sua paciente possui ou não fator de risco para defeitos do tubo neural. Porque vejam, gente, a quantidade para quem tem fator de risco é bem maior,
tá? Então, às vezes, essa paciente está fazendo a suplementação, mas está, às vezes, fazendo uma suplementação ali de um polivitamínico, que os polivitamínicos, né, possuem, em sua maioria, aí, a dosagem convencional, e, na verdade, não estão, né, prevenindo da maneira que deveriam prevenir, porque são pessoas que necessitam de uma dosagem maior. E aí sei que vocês estão se perguntando, quais são esses fatores de risco? Bom, os fatores de risco são histórico familiar de defeitos de tubo neural, tá? Então, principalmente aí se essa mulher possuiu uma gestação anterior, né, que teve defeitos de tubo neural, uso de medicamentos que afetam a absorção de folato, né, como, por exemplo, anticonvulsivantes, uso de medicamentos antagonistas de folato, doenças febris, exposição ao calor ali no primeiro trimestre, baixo nível socioeconômico, diabetes insulinodependente, obesidade com IMC acima de 35 kg por metro quadrado, mutações em genes, né, que codificam a enzima MTHFR, a gente chama aí de polimorfismo MTHFR, e síndromes de má absorção, né, como, por exemplo, doença celíaca, doença de Crohn, cirurgias bariátricas, vejo muitas pessoas errando a dosagem aqui, tá? Etc. Os principais são esses aqui. E aí, surge sempre essa dúvida, né? Ácido fólico ou metilfolato? Ultimamente, tem rolado uma grande discussão, né, de metilfolato ser superior, porque ela é a forma ativa, né, então, que é para preferir metilfolato, que não é mais para utilizar ácido fólico, que ácido fólico é inferior. E calma lá, gente, a gente precisa esclarecer muito bem as coisas aqui. A gente precisa, é muito importante que a gente baseie as nossas condutas em evidências, né? Então, quando a gente está olhando para os estudos, a gente está buscando o que mais a gente tem ali de resposta, quais foram, né, os compostos mais estudados e quais a gente tem mais segurança de prescrição, né? E quando a gente vai olhar para os maiores ensaios clínicos randomizados, né, os maiores estudos que realmente mostraram ali uma grande porcentagem de prevenção de defeitos de tubo neural, todos esses estudos utilizaram ácido fólico, tá? A gente até tem estudos menores, né, que mostraram em mulheres que possuem esse polimorfismo MTHFR, níveis séricos e eritrocitários mais elevados, né, de folato, quando utilizaram o metilfolato, né, em comparação ali com o ácido fólico. Entretanto, é muito importante a gente falar que, mesmo nos casos de polimorfismo, as mulheres conseguem metabolizar o ácido fólico, tá? Elas só metabolizam de uma forma mais lenta. Então, sim, o metilfolato pode ser mais interessante nesse polimorfismo. Entretanto, a gente não tem ensaios clínicos randomizados, né? Aí com bom desenho, bom ensaio clínico avaliando isso para a gente afirmar isso, tá bom? Então, não é que a gente não possa utilizar o metilfolato, ele pode ser utilizado, eu acredito que assim, priorizar esse polimorfismo, porque de resto, a gente tem diversos estudos aí já mostrando, né, a segurança e a eficácia do ácido fólico para a prevenção de defeitos de tubo neural. Então, o ácido fólico, ele é realmente a forma mais estudada e mais segura de a gente prescrever. Fora que, quando a gente está falando também de custo, é menos custosa quando comparada aí com o metilfolato, certo? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que tenha sido muito proveitosa para você. Quero agradecer pelo seu tempo. Te convidar a me seguir nas redes sociais, seguir a Leti, que também é professora aqui da FAME, e seguir o nosso Instagram da formação. Vou deixar aqui na descrição e também vou colocar o link aqui embaixo do nosso site para você entrar um pouquinho ali no nosso site e entender o que a gente oferece dentro da FAME. Um beijo e até a próxima aula!